Naquela noite, o rei não pôde dormir. Repita comigo: o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro das crônicas, e nele se leu diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu, repita comigo: Mardoqueu, é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Agora o versículo de número 6 diz assim: entrou Amã, repita comigo: Amã. O rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria ao rei mais do que a mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais, diga bem forte: vestes reais, que o rei costuma usar, e o cavalo, repita comigo: cavalo, em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real, repita comigo: a coroa real. Entreguem-se as vestes do cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, ficam comigo: praça da cidade, e diante dele apregou-lhe: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como dissestes, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de quanto dissestes. Pode tomar o teu assento, adorando e exaltando, glorificando o santo do Senhor. Aleluia. Queridos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor no livro de Esther, nós encontramos aqui duas histórias, as histórias de duas pessoas muito interessantes. A primeira delas não é outra senão a própria rainha Esther, que tinha por seu nome judeu Hadassa ou Adassa. A palavra do Senhor diz que ela havia ficado órfã, e sendo assim, Mardoqueu, seu primo, lhe adotou e lhe criou. Então a palavra do Senhor nos diz que o rei Assuero era o rei a qual estava sobre 124 províncias, se não me falha a memória. E numa dessas províncias estava ali em Suzã, a capital de todas elas. E a palavra do Senhor então vai nos dizer que Hadassa e Mardoqueu estavam em Suzã. A Bíblia diz que a rainha Vasti pecara diante do rei Assuero, e por isso havia sido deposta do trono. Então o rei Assuero, ele pega os seus eunucos e diz assim: pegue todas as moças belas e virgens e traga a mim para que eu escolha uma rainha. E entre essas moças, a rainha Esther estava no meio. E a palavra do Senhor então nos diz que quando ela é levada para a casa das mulheres, a qual os eunucos cuidavam e preparavam para o rei Assuero, Mardoqueu, seu primo e pai de criação, diz assim para ela: olha, não diga de que povo tu fazes parte, não conte qual é a tua origem, fique quieta. Aqui eu quero começar a te dizer algo que me chama a atenção. Mardoqueu, ele era um crente diferente. Ele era um crente que via além, que ele sabia que mediante aquilo que Deus tinha para a vida dele de Esther, ele sabia que ela chegaria ao trono. Mas o que me chama a atenção é que quando ela chega ao trono, Mardoqueu não sai pelas casas dizendo: eu sou o pai da rainha, foi eu que criei ela para ela chegar lá. Nós vivemos um tempo em que no ministério, se alguém nos ajuda, tem que bater no peito e dizer: foi eu quem ajudei a chegar. Nós vivemos um tempo em que se alguém nos ajuda, nos alavanca, nos indica para pregar, nos indica para cantar, tem que bater no peito e dizer: hoje ele só é o que é, hoje ela só é o que é, porque eu ajudei. Mardoqueu era um crente diferente. Mardoqueu não estava preocupado com a fama, ele estava preocupado tão somente em fazer aquilo que agradava o coração do Senhor. Ele estava preocupado em fazer
rei Assuero. No capítulo número 3, ele vai começar nos dizendo que o rei Assuero, ele resolve exaltar Amã, um dos seus príncipes, e colocá-lo sobre todos os outros. Amã, na linguagem popular dos nossos dias, se torna o bambambam da história. Amã se torna o cara de quando passa, todos tinham que se curvar. Só que tem uma coisa: crente, quando é crente, ele não se curva para a estrelinha. Ele não se curva diante de deuses estranhos. Ele não se curva diante de Baal. E Mardoqueu era um crente diferente. O Senhor vai nos dizer que quando Amã percebe que Mardoqueu não se curva quando ele passa, ele se ira, ele se irrita. E ele vai indagar Mardoqueu: o que é isso? Porque tu não te curvas como todos os outros? E Mardoqueu olha para eles assim: eu sou um Deus diferente. Eu não posso me curvar diante de si. É somente diante dele que eu me posso. É somente na presença dele que eu me dou. Então Amã vai se enfurecendo. E ele começa a planejar algo no seu coração. Ele começa a maquinar no seu coração uma maneira de destruir Mardoqueu. Só que ele não se dá satisfeito em destruir Mardoqueu. E ele diz: eu vou além, eu vou destruir Mardoqueu. E todo esse povo judeu, todo o seu povo vai ser destruído. E Amã começa a maquinar. E em uma oportunidade, quando ele se achega diante do rei Assuero, ele olha para o rei e diz assim: olha, rei, tem um povo espalhado nas tuas províncias que tem leis diferentes das nossas leis. Eles não seguem aquilo que tu mandas à risca, porque se uma das tuas leis transgredir a deles, eles simplesmente não acatam. Eu quero autorização para exterminar esse povo. O rei Assuero não sabia de que povo se tratava. Entenda, meu querido, que quando Amã começa a maquinar, ele chega ali aumentando, escondendo informações. Ele não diz de que povo se trata, ele simplesmente envenena o rei. Muitas das vezes as pessoas tentam envenenar outras pessoas contra as nossas vidas.
ensino